Bem-vindos ao vídeo número 3. É um prazer tê-los conosco. Espero que essa sequência de vídeos esteja sendo útil para você. A intenção é que você utilize isso no seu dia a dia para interpretar, que você tenha, que desperte em você a intenção de ler a Bíblia e que você tenha prazer em ler a Bíblia. Então, vários exemplos estão sendo citados ao longo, mas neste vídeo nós vamos começar a trabalhar. Nesse vídeo você vai ter que ter caneta, papel na mão e nós vamos estudar. Amém? Então, para início, nós vamos fazer a tradicional oração, né? Que nós falamos no primeiro vídeo, porque nós temos que entrar no espiritual. Senão nós vamos fazer leituras de um livro, né? Então nós temos que entrar no espiritual. Então nós temos que pedir ajuda do Espírito Santo para que seja nos revelado e que ele nos conforte com as revelações. Amém? A oração que eu vou fazer é entre eu e Deus. Você faz a sua, tá? É a sua com Deus e a sua com o Espírito Santo. Eu vou fazer a minha com base no meu propósito de hoje, mas cada um faça a sua. Faça em voz alta, tá? Que é importante que a gente comece a se desprender, né? Que a gente não tenha vergonha. Às vezes a gente tem vergonha, a gente está sozinho e tem vergonha de falar, né? Então, assim, faça a sua oração, faça falando, não mentalmente, tá? Fala mesmo, tá? Abra isso daí. Pede para o Senhor que Ele te ajude, tá? Mas vamos lá. Senhor Deus, Pai, querido e amado Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por esse terceiro vídeo. Obrigado, Pai, porque pessoas estão sendo alcançadas. Nós já temos, Senhor, pessoas que estão relatando, pessoas que estão gostando, pessoas que estão querendo a continuidade. Então, Pai, muito obrigado, Senhor. Que essas pessoas continuem mesmo a perseverar, Senhor, em buscar, Senhor, a verdade. E aquele que busca, encontra. Então, Pai, dá a eles, Senhor, aquilo que eles buscam. Dá a eles, Senhor, aquilo que eles estão precisando. Eles querem entender mais a Bíblia, Senhor. Eles querem entender mais a Tua palavra, Senhor. Então, Pai, dá. Libera, Senhor. Libera conforme a Tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém? Então, vamos lá. Nesse terceiro vídeo, o primeiro, a gente falou da importância de orar. Falamos também um pouco sobre a história da Bíblia, mas, em primeiro lugar, a primeira dica, a importância de orar. No segundo vídeo, nós colocamos como a importância de crer. Eu tenho que orar e tenho que crer. Aos poucos, de uma maneira bem light, tá? Nós estamos introduzindo critérios para que você possa entender a Bíblia. Então, orar para abrir o espiritual, ter fé, porque se você não acreditar que aquilo que você está lendo é verdade, não vai se abrir o espiritual, então é uma sequência, tá? Então, o que nós vamos fazer vai ser diretamente aplicar tudo aquilo que nós falamos no 1 e o 2 agora na prática. Amém? Vamos lá? Dica número 3. Para você entender melhor a Bíblia, você não vai ler a Bíblia, ok? Você vai estudar a Bíblia. Escolha um livro. Seja ele aquele que você tem mais curiosidade, aquele que você tem mais amor, aquilo que você quer, aquilo que você sente que você precisa ler e entender, seja ele qual for. Nós aqui nessa aula, nós vamos falar de João, o Evangelho de João, pelos motivos que nós vamos falar mais na frente. Agora, de maneira geral, eu quero estudar a Bíblia, escolha um livro. Quando você escolher esse livro, de preferência determine um local e um horário, para que você possa fazer isso de maneira tranquila, em paz. Quando você começar a fazer isso no local e no horário que você pré-estipulou, você vai desligar o celular, vai desligar a televisão. Se tem muitas pessoas na sua casa, você pede para que durante esse período essas pessoas não o interrompam, que não haja qualquer forma que você tire a sua atenção. Você vai, neste período, você vai prestar atenção naquilo que você está estudando, tá? Assim você consegue fixar melhor aquilo que nós estamos falando. Amém? Quando você fizer isso, tenha em mãos o manual exegético. É um pequeno investimento que você pode fazer em qualquer livraria cristã ou pela internet. O manual exegético
ele vai ser importante para que a gente possa compreender melhor. Eu vou explicar depois por quê. Então, manual exegético, papel, caneta, uma Bíblia de estudos de preferência, eu também vou explicar o porquê que precisa ser uma Bíblia de estudo para a gente entender melhor, e tempo, calma e no local onde você vai ter paz. É assim que você vai começar a fazer o teu ensino. É assim que você vai começar a ler e assim que você vai começar a entender melhor. Amém? Então nós vamos ler os versos de João, capítulo 1, verso 1 ao 5. Nós vamos fazer uma leitura expositiva. Nós vamos expor todos os versos e todos os seus contextos, para que a gente tenha uma ideia exata do como, quando e porquê. Só assim nós vamos entender essa mensagem, como ela foi escrita, da forma que o Espírito desejou que ela fosse transmitida naquele momento. Amém? Hoje, nesses momentos de pandemia, isolamento social, a gente pode estar buscando a palavra pela TV, pelo YouTube, pelas redes sociais, e nem toda a palavra que nós ouvimos, ela é de acordo com o que está escrito na Bíblia. Nós vamos ler aqui para vocês algumas diferenças, para que a gente possa ficar alerta. Nem tudo que nós ouvimos é da forma que foi escrito na Bíblia, tá ok? Nós vamos ler aqui para você uma explicação do que seria uma leitura expositiva, para que a gente possa acompanhar. Leitura expositiva é o cuidado de identificar o que o texto quer nos ensinar, como mensagem, usando todo o contexto inserido na situação. Quando não fazemos isso, estamos sujeitos a recebermos mensagens fora de um contexto, o que tornaria a mensagem impositiva. As mensagens impositivas podem ser disseminadas de forma consciente ou inconsciente. Cabe a nós avaliarmos e nos protegermos dela. Às vezes, podemos ser alvos de manipulação da palavra, a fim de explicar uma visão pessoal de um texto ou de uma heresia. Nós vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo ele fala sobre isso na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 14. Diz assim o verso: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, Paulo já está dizendo, existem homens que para defender uma visão, para defender uma doutrina, eles podem manipular a palavra. E a gente só vai ficar livre disso com o conhecimento. Então, por isso que nós vamos começar a ler de uma forma expositiva, para que todo o contexto seja inserido na situação e nós saibamos o que nós estamos recebendo. Existe uma frase muito usada no meio teológico que diz assim: texto fora do contexto vira pretexto para heresias. Amém? Vocês estão vendo aí agora uma tirinha. Eu coloquei essa tirinha radical, tá? Essa tirinha, ela mostra um casal e um pastor. E esse pastor, para ele fazer o casamento, ele pede para todo mundo abrir a Bíblia em Lucas 23, 34. 23, 34 diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, assim, é um texto bíblico? É um texto bíblico. Só que fora de um contexto não poderia ser usado nesse casamento. Porque ele está praticamente acabando com o casamento aí. Tá dizendo que eles não sabem o que fazem para casar. Então, assim, isso foi um exemplo radical de como a palavra ela pode ser usada. Está escrito na Bíblia? Tá em Lucas 23. Só que ela pode ser usada fora de um contexto, levando a um entendimento diferente daquilo que ela foi feita, daquilo que o Espírito colocou para Lucas. Tá? Então, assim, nós temos que entender as diferenças. Essa tirinha
é uma maneira radical de você ver como que um texto mal colocado ele pode dar uma outra visão. Existem vários que são usados hoje, mas eles são sutis. Então nós estamos absorvendo essas mensagens fora de contexto e nós estamos nos achando, às vezes, é colocado que nós somos super crentes, que nós podemos tudo. Cada mensagem dessa, ela tem que ser olhada pelo contexto. E o contexto não quer dizer nada disso. Então, assim, são tiragens que estão sendo impostas para nós e para que nós tenhamos uma falsa ilusão de que nós podemos tudo. E não é assim que está escrito na Bíblia. Como não é o motivo da nossa ministração hoje, tá? Nós vamos ficar por aqui, apenas para alertar vocês de que texto fora de contexto gera pretexto para heresia. Então nós temos que estudar. Nós não podemos mais ser vítimas disso. Como Paulo escreveu, nós não podemos mais ser crianças, tá? Então nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, nós temos que saber exatamente o que a palavra quer nos dizer. Amém? Nós vamos ler aqui os versos que nós vamos utilizar de João, tá? Então nós vamos ler João 1, do verso 1 ao verso 5. Nós vamos nos concentrar hoje nesses 5 versos. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Tem muita coisa aqui que nós vamos estudar, tá? Então, se vamos estudar, caneta, papel à mão, Bíblia, dicionário e manual. Primeiro, conheça o escritor e o momento em que a obra foi escrita. Faça uma leitura exegética do seu manual, ou seja, uma leitura dos versos comentados que encontramos no manual. A professora Ana Cláudia, ela ensina as visões panorâmicas e exegéticas dos livros nas aulas da EMC às segundas-feiras. Comecem a frequentar as aulas online às 20 horas, às segundas-feiras. A Ana Cláudia, ela coloca todas essa exegética, essa visão de cada livro. Ela já falou de João também, tá? Hoje ela está em outro livro, mas assim, toda semana ela abre uma visão exegética sobre um dos livros. Tá? Então, se você quer começar a entender, participe das aulas de segunda-feira e comece a ter uma visão. Se você não está com o teu manual exegético, você vai providenciar com certeza, mas você ainda não tem, comece a participar das aulas de segunda-feira pelo YouTube, no canal da igreja, e você vai começar a ter as visões panorâmicas e exegéticas de cada livro. Amém? Então, assim, na minha leitura exegética, eu até escrevi os pontos de interesse. Então, quais são os pontos de interesse que eu vi? Então, que o Evangelho de João ele é diferente dos outros 3 evangelhos. Ele conta, ele dá principal foco na divindade de Jesus e não o que Jesus fez no nascimento de Jesus. Ele dá principal foco aqui em Jesus, na divindade de Jesus. Ele vai lá atrás, no princípio, ele vai até Gênesis para falar sobre Jesus. E nesses 5 primeiros versos aqui, está bem claro isso. Então, assim, nós vamos estudar esses 5 primeiros versos para que nós também aprendamos a divindade de Jesus, sobre a divindade de Jesus e quem ele é. E todos os princípios que forem utilizados nesses versos, vocês vão utilizar no complemento do capítulo, no livro inteiro e de todos os livros que vocês quiserem aprender. Os princípios são os mesmos que vocês vão usar em todos os lugares. Amém? Então vamos continuar. Primeiro, nós vamos explorar todos os recursos que estão disponíveis na nossa Bíblia. Vamos ver até onde nós podemos chegar, usando os recursos que nós já temos disponíveis, tá bom? Primeiro, nós vamos fazer 3 leituras, pelo menos, tá? A primeira leitura é chamada de exploratória,
onde você vai apenas conhecer o texto, a ideia e o assunto. Iremos estudar o Evangelho de João. Então, leia o capítulo inteiro de João. Então, assim, para a gente começar, você vai ler do verso 1 até o final do capítulo 1, tá? Você vai fazer essa primeira leitura. É só para você conhecer o que está se passando, tá? Não é para você interpretar nada. Você só vai fazer uma leitura simples mesmo. Então, aqui nós estamos vendo que, eu tendo todo o material, nós vamos partir para a segunda leitura. Vamos ver o que é a segunda leitura. A segunda leitura é a analítica e interpretativa. Especial atenção às vírgulas e pontuação. Anote palavras que não conhece, situações onde não entendeu e segue na leitura até o final. Busca através de dicionários e estudos específicos sobre tudo aquilo que você não entendeu e sobre as palavras que você não compreendeu. Caneta, papel na mão. Nossa, o que quer dizer isso? Anota. Tá? Depois você vai buscar, mas você vai anotar e continuar a sua leitura. Você vai ler com calma, colocando vírgulas e ponto. Aliás, vocês sabiam que os originais gregos não tem ponto, não tem vírgula. Os originais gregos não têm acentuação. Então, assim, e muita coisa aconteceu para se chegar nessas vírgulas que vocês estão vendo aí na de vocês. Houve muito trabalho para poder separar e pegar a intenção do autor, tá, para poder fazer esses intervalos de vírgula. Então, valorizem essas vírgulas. Tá? A terceira leitura, você já tirou as dúvidas e já leu de forma calma as pontuações. Então, agora, na terceira leitura, você vai ler com todos os sinônimos, substituindo as palavras que você não entendeu, e aquelas situações que você também tinha dúvidas, agora você já não tem. Então, você vai ler de novo agora, tirando todas as dúvidas, né? Que seria a terceira leitura. Então, terceira leitura é a crítica. Amparado da primeira e segunda, com todas as dúvidas sanadas, você já está apto a dar uma visão pessoal do texto e seu sentido. Mas ainda não acabou. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Ainda falta relacionar aquilo que você acha que entendeu com os versos relacionados e confirmar a sua interpretação. Ouve o seu coração. Como que vai ser isso daí? Você fez a sua interpretação. Só que você fez uma interpretação como uma professora de faculdade vai te ensinar, tá? As 3 leituras que eu acabei de falar são ensinadas em aula de português, tá? Você, quando faz exame do Enem, essas coisas todas, você vai usar a interpretação de texto, e esses critérios, eles são utilizados para interpretar textos. Mas isto é no mundo que nós vivemos, no mundo secular. O que tem a ver o espiritual aí? Se eu estou usando técnicas seculares, então eu não preciso orar. Aí que está o engano. O Espírito Santo, ele já vai estar atuando, tá, gente? Espiritualmente, quando você fez a oração e tal, e você pediu, ele já está em processo, ele já vai trabalhar, ele já está aqui te orientando, ele já está falando quando você estiver interpretando nessa última leitura, ele já vai estar te colocando situações espirituais. Basta você ouvi-lo. Preste atenção. Você vai estar lendo no calmo, sem barulho, você vai estar focado, você vai estar fazendo a terceira leitura, você já tirou as dúvidas. Gente, começa a ouvir. O Espírito Santo já vai estar começando a trabalhar, tá bom? Só ouve. Vai com calma, no silêncio, vai vendo que já vai começando a sair alguma coisa na sua mente. Mas por que isso? Puxa, mas isso aqui, sabe? Então, assim, já vai começando a dar uns estalos para você. Então, isso aí já é um trabalhar que a gente tem que buscar, tá? Eu falo isso para vocês porque acontece muito isso comigo. Espero que também aconteça com vocês, tá? Agora já vem o primeiro trabalho para a gente, né? No centro da página, tá, que você estiver lendo, você está lendo com a tua Bíblia aberta aí, numa Bíblia de estudos, tá? Você está lendo, no centro da página vai ter uma coluna. Algumas Bíblias estão no rodapé, tá? Mas aqui da minha e de várias que eu vi, é uma coluna que tem no centro da página. Nessa coluna existe versos de referência. Então você, olha só, hein? Você já leu a primeira vez, você já leu a segunda vez, você já fez uma leitura exegética, você já teve a sua primeira interpretação após a terceira leitura.
Só que agora você vai confirmar tudo aquilo que você interpretou, para saber se você interpretou de maneira correta, tá? Então, assim, vai ter que se confirmar o que você interpretou com outras situações. Então, no meio da página, existem várias referências de versos. Então, por exemplo, no verso 1, que você acabou de ler, tá? No verso 1, existem 1, 2, 3, 4, 5 versos que estão nessa coluna central, explicando para mim que se referem ao mesmo texto. Então, o que eu vou fazer? Para confirmar tudo aquilo que eu interpretei. Eu vou ler agora, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, a primeira verso relacionado com o verso 1 está em Isaías 55:11. Depois está em Apocalipse 19:13. Depois em João 17:5. Depois em 1 de João, capítulo 1, verso 2. E depois em Filipenses, capítulo 2, verso 6. Você vai ter que ler todos. Você vai ter que ler todas essas 5 referências. Para cada uma delas se refere ao mesmo texto. Cada uma delas vai transmitir para você um entendimento. Esse entendimento é confirmação ou não daquilo que você interpretou. Tá? Então você vai começar a estudar agora. Só no verso 1 de 1 de João, tá? No capítulo 1, verso 1 de João, você tem 5 versos de referência que você vai ler. Por isso que eu digo que você precisa ter calma, não pode ter pressa. Tá? Para você ter certeza do que aquilo que você leu dentro de um contexto é aquilo que deveria ser entendido, só aqui nesse exemplo são 5 outras leituras que você vai ter que fazer. Então não tenha pressa, seja calmo, leia essas 5 passagens, escreve cada passagem 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos de interesse para que se confirme aquilo que você interpretou. Então você vai lá escrever Isaías. O que Isaías fala sobre isso? Você vai ler. O que João, lá na frente, no capítulo 17, fala sobre isso? Você vai ler. Você vai ler depois em Apocalipse. Vai ler. Tá? Então você vai começando a ver que o estudo vai se prolongando e você vai se abrindo para outros textos. Tá? E nesses outros textos, você vai ver que a coisa é muito mais profunda do que aquilo que você leu. Tá? Quando você começar a ler em Apocalipse, você vai ver, por exemplo, que aquilo que João fala, que era a palavra, você vai ver em Apocalipse a palavra chegando para finalizar as coisas. Então, assim, Jesus, que é a palavra, né? Jesus está lá em Gênesis e Jesus fecha em Apocalipse. Tá? Então, vocês vão ver a grandiosidade de que é isso. Tá? Então, assim, você vai começando a ter opa, peraí, tá abrindo isso daqui. Você lê todos esses versos, você vai agora para as notas de rodapé. Nas notas de rodapé, você vai ler todas as notas de rodapé. Com a leitura das notas de rodapé, com a leitura da coluna central e com a leitura 3 vezes, tá? Pelo menos 3, tá, gente? Mínimo 3. Tá? Então, quando você lê tudo isso, você já tem condições de poder, com alguma certeza, com alguma autoridade, fazer um resumo disso. Tá? É porque você aprendeu realmente, você foi buscar aqui, ali, você leu aqui, fez lá, buscou, interpretou, colocou o dicionário, foi atrás do manual exegético. Gente, você está habilitado para poder falar algo sobre esse texto. Tá? Amém? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. João 1, verso 1 a 5. Se você já estudou, então me responda. Deus estava sozinho? Naquele momento, em Gênesis, no princípio, Deus estava sozinho? Quem é aquele que é a palavra? Quem realizou tudo? Quem proferiu a palavra? A palavra
é Deus? Neste momento, após tudo isso que você fez, você vai conseguir responder essas 5 perguntas. Você vai conseguir responder não porque alguém te disse. Óbvio que você lembra de passagens que as pessoas, algum pastor já te falou sobre isso, você já leu. Mas agora você vai responder essas perguntas porque você pesquisou, porque você chegou a essa conclusão, tá? E está em comum acordo com o Espírito. Se você ouvir qualquer coisa que o teu coração falar não é assim, faça a mesma coisa que eu estou falando para você fazer, leia 3 vezes, busca os versos de referência. Tudo que você ouvir e não cair bem no teu coração, que o Espírito Santo vai estar, basta você ouvir, tá, gente? Começa a ouvir, tenha sensibilidade ao Espírito. Ele vai te comunicar, ele vai te falar, ei, isso aqui não está muito legal. Anota, vá buscar, conforme você vai aprender aqui hoje, para você saber se isso está num contexto ou não, e qualquer coisa, vá falar com o seu pastor. Ele é a pessoa indicada para tirar as suas dúvidas. Não fique com a dúvida, tá? Isso pode prejudicar o seu amadurecimento cristão. Então você tem que conversar com o seu pastor, tá? Se algo não caiu bem para você, você buscou, você foi averiguar e não está de acordo, vá falar com o seu pastor. Ele vai dar as melhores informações que você precisa ter sobre as suas dúvidas. Nós confiamos em nossos pastores, tá? Eles têm a responsabilidade de nos conduzir para o crescimento e o amadurecimento. Então nós temos que levar a nossa dúvida para eles. Mas antes de nós levarmos a dúvida, vamos buscar para saber se realmente nós mesmos não encontramos a resposta, tá? E antes dele dar alguma informação para nós, não fiquemos fazendo rodinhas, não fiquemos expondo palestrantes, ministradores, textos, nada. Nós podemos estar fazendo algo errado, nós podemos estar levando pessoas a se desviarem, por não acreditarem na mensagem. Então vamos ter responsabilidade. Nós somos adultos, estamos crescendo, estamos conhecendo a palavra, então vamos agir com maturidade. Converse com os pastores. Amém? Nós vamos finalizar o vídeo 3, deixando para vocês todos esses exercícios para fazer. No próximo vídeo, nós vamos retomar o vídeo 3, colocando aquilo que, se vocês buscaram, né, se vocês fizeram tudo, e gente, não há como crescer, não há como amadurecer, se vocês não estudarem e lerem, tá? Só assistindo vídeo não vai rolar, só assistindo vídeo vocês não vão, assim, aprender como fazer essas coisas, como entender a Bíblia, vocês continuarão dependentes de uma terceira pessoa. Então, por favor, eu sei que muitos estão assistindo e não vão buscar, não vão fazer, vão simplesmente ver os vídeos. Mas você que desejou conhecer, você que desejou aprender um pouco mais sobre a Bíblia, eu falo para vocês, não desista, persevere, tá? Encontre um local na sua casa, um tempo, e nesse tempo se desligue das outras coisas, tá? E se concentre, foca, busca o Espírito Santo, busca a revelação, e a revelação lhe será dada. Persevere, não tenha preguiça, persevere, fique firme, é o que eu posso dizer para vocês nesse vídeo de hoje. E no próximo, nós vamos continuar. Amém?